salve, agraciadas. É com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês mais uma reflexão. Uma reflexão que de fato tem me impactado, tem mexido comigo, me feito pensar sobre algumas práticas que eu tenho com o meu filho e que eu sei que é importante deixá-las. É importante trocá-las por outras melhores. E essas práticas têm a ver com o que nós queremos que os outros nos façam como adultos, ou que fazemos com outras pessoas adultas, mas que com as crianças nós fazemos justamente o contrário. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu dei por título: o que o seu filho espera de você? Ou então podemos substituir por o que as pessoas esperam de nós, o que o mundo espera de nós. Porque eu acredito que o que eu vou falar com vocês hoje não tem a ver apenas com o nosso contexto de mãe, mas do ser humano em forma geral. Acredito que essa reflexão ela é oportuna para todo e qualquer ser humano, mulher, homem, jovem, velho, mãe, solteiras, casadas, enfim. Essa reflexão tem a ver com o texto de Mateus 7. Mateus 7 é um trecho do Sermão do Monte, talvez o texto mais conhecido do Novo Testamento, ou um dos mais conhecidos, né? A passagem em que Jesus sobe a um monte e fala a multidões sobre verdades eternas acerca do reino de Deus, verdades transformadoras, esclarecedoras sobre o reino de Deus e como nós devemos viver. São verdades que tocam a nossa terra, tocam a nossa rotina, tocam a forma como nós vivemos e lidamos com as pessoas. Por isso que a mensagem de hoje tem a ver com o ser humano de modo geral, não só com as mães, como eu disse. Mas eu vou adaptá-la para o nosso contexto materno, porque eu tenho vivido isso, né? Tenho me percebido falha em algumas coisas que eu vejo que eu preciso aperfeiçoar. E talvez seja o caso de vocês aqui também. O texto diz o seguinte, Mateus 7, de 7 a 12. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se vai abrir. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou então, lhe pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também, porque esta é a lei e os profetas. Gente, esse verso 12, vamos falar sobre os demais, mas especialmente esse verso 12. O que nós queremos que as pessoas nos façam, façamos nós a elas também, foi o que me veio à mente essa semana. A partir de duas situações que eu tive com o Benício. Interessante, uma situação foi perto do café da manhã, nós estávamos arrumando a mesa para o café e ele estava brincando, montando umas pecinhas ali perto e ele jogou todas aquelas peças no chão, virou aquela bagunça que vocês sabem bem como que é. E eu disse para ele, Benício, organiza tudo, ele já sabe o que é bagunça, já sabe o que é arrumar bagunça. Arruma a bagunça. E ele começou a arrumar. Só que era tanta bagunça, tantas peças, que eu acho que dali a pouquinho ele já ia desistir, sabe? E eu dei a ordem para ele e continuei arrumando a mesa pro café. E o Andrei estava perto e disse, vem Benício, papai te ajuda. E o Andrei começou a ajudar o Benício, então eu percebi que ele ficou muito mais motivado a guardar os brinquedos. E eu me percebi naquele momento, puxa vida, se eu recebesse uma incumbência difícil de realizar para mim, eu não gostaria que alguém me oferecesse ajuda, né? Então eu incumbi meu filho, por mais que ele tivesse feito a bagunça, eu o incumbi de toda a responsabilidade de guardar, enquanto eu poderia ter oferecido ajuda, né? A outra situação
foi, dessa vez também na hora de uma refeição, o Benício amanheceu com umas manchinhas no rosto, né, estranhas, aquelas manchinhas pareciam aparentemente picadas de pernilongo, mas não foi, eu percebi que não era porque eram picadas muito pequenininhas e várias assim no rosto, parecia quase um sarampo, só que afetou só uma parte do rosto, então logo descartei a possibilidade de sarampo. Enfim, e aí o Andrei, meu cunhado médico, o Andrei disse, eu vou filmar o Benício, o rosto dele, vou mandar pro meu irmão ver. E isso nós estávamos fazendo a nossa refeição, era o nosso almoço. Então, eu disse, amor, espera, o Benício está comendo, né? Vamos esperar o Benício almoçar, depois a gente filma. É muito desconfortável a gente filmar alguém na hora da sua refeição. E aí eu lembrei novamente, né, desse texto de Mateus. Lembrei no primeiro episódio dos brinquedos, quando aconteceu comigo. E eu lembrei nesse segundo momento quando eu pensei, puxa vida, se fosse um adulto almoçando, esse adulto gostaria de ser filmado na hora da sua refeição? Logo, o rosto? Não, ninguém gostaria. Todos gostamos da nossa privacidade na hora das nossas refeições. Não, deixa eu comer, depois eu faço qualquer outra coisa, né? Então eu lembrei desse texto, eu falei, olha, eu sei que a palavra de Deus diz que aquilo que nós não queremos que as pessoas nos façam, nós não devemos fazer a elas. E isso inclui as crianças. O problema é que a gente acha que as crianças são um ser à parte. As crianças não merecem consideração, não merecem respeito. Nós podemos estender isso para tantas coisas, né? Nós podemos estender isso às próprias palavras que não usamos com adultos, mas usamos com as crianças, com os nossos filhos. Nós podemos pensar também na força que às vezes nós usamos em situações desnecessárias. Por exemplo, nós forçamos as nossas crianças a serem simpáticas. Sorri, cumprimenta, vai, fala, até empurra a criança, né? Fala com fulano, dá um abraço e tal. O abraço, a gente força o abraço, abraça o seu avô. A criança não quer, é avô, ok, mas ela não tá querendo, porque a gente vai forçar o afeto. Inclusive, gente, eu tenho acompanhado a Liliane Rocha, psicóloga. Ela tem falado muito sobre atitudes de prevenção ao abuso sexual infantil. E ela afirma, com base em pesquisas, que esse comportamento de forçarmos a criança a dar e receber afeto sem ela querer, sem o consentimento dela, isso está ensinando a criança a receber o afeto que ela não quer. Ou seja, quando um abusador oferecer um afeto para ela, tocar em suas partes íntimas, tentar beijá-la, tentar abraçá-la, ela vai consentir. Mesmo sem a vontade dela, ela vai permitir sem a vontade dela. Por quê? Porque ela foi ensinada em casa que se alguém quer oferecer um carinho, ela tem que dar. Isso é muito sério, a gente fala disso em outro momento. Mas a gente força as crianças a fazerem o que elas não querem. Você forçaria um amigo a abraçar sua mãe? Você forçaria o seu esposo, o seu colega de trabalho a ser simpático com o seu marido, ou com um tio, ou com qualquer pessoa que seja? Não, mas por que você força a sua criança? Outra coisa que a gente pode fazer em relação às crianças sem considerar, sem pensarmos que se fosse com nós, com a nossa vida, a gente não ia querer, por exemplo, os projetos e os planos que nós temos para nós, para o nosso final de semana, por exemplo. Você já parou para pensar que você pode estar planejando o final de semana que seu filho não está incluído nele? Ou que o seu filho não gostaria muito de fazer aquilo? Não estou querendo dizer que você vai parar de fazer seus planos, projetos para favorecer a vontade do seu filho. Não estou dizendo isso. Mas também não acho que seja justo nós somos uma família, que nós tenhamos uma família e falemos apenas entre adultos. E as crianças não coparticipam das nossas ideias, dos nossos projetos. E aí, filho, você gostaria de fazer? Você concorda? Você acha legal? Não, mãe, eu não queria ir. Mas por que você não queria ir? Inclusive, esse também é um dado que a psicóloga Liliane Rocha compartilha nos seus cursos, nas postagens, nas palestras, de que como eles forçam as crianças a irem aonde eles querem que elas vão. E também ela fala sobre a prevenção do abuso nesse sentido, que muitas vezes os pais estão forçando as crianças a irem a casas de amigos ou parentes, onde as crianças são abusadas e os pais não sabem. Ela conta um caso de uma menina que ficava com febre sempre que ia para a casa do avô. E descobriu depois, né? A mãe forçava a ir para a casa do avô e depois descobriu que ali ela estava sendo abusada naquela casa. Então, assim, vamos observar as reações dos nossos filhos, vamos perguntar para eles.
Se você é casada, se você tem um amigo, qualquer lugar que você vá com alguma outra pessoa, você vai perguntar para essa pessoa: você gostaria de ir comigo? Você não arrasta a pessoa pelo braço. Mas o seu filho, a sua filha, você arrasta. É preciso saber fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Gente, queria falar sobre outra coisa. Humilhação em público. Quantas vezes você não chamou a atenção do seu filho ou da sua filha em público? Humilhou o seu filho em público por um mau comportamento. Apenas para dizer: vejam, eu corrijo meu filho. Ele está agindo assim, mas veja, eu corrijo. Você não humilharia um amigo, você não humilharia uma amiga em público. Mas você expõe o seu filho, a sua filha em público. Você puxa a orelha, você bate em público. Você diz palavras ofensivas. Gente, assim como nós temos nossas necessidades diante de Deus, os nossos filhos têm necessidades diante de nós. Eles pedem algo a nós. As necessidades que eles têm, eles revelam a nós. Quando o texto diz: vocês, qual é o filho que pede para o pai um pão e o pai lhe dá uma pedra? Ou qual é o filho que pede ao pai um peixe e ele vai lhe dar uma serpente? O texto está dizendo: olha, estejam atentos às necessidades dos filhos de vocês. Assim como você pede algo para Deus e Deus vai te atender se for da vontade dele também, ele vai te atender naquilo que você pede. Quanto mais Deus, se nós sabemos dar as coisas que os nossos filhos precisam, quanto mais Deus nos fará isso em oração. Jesus está falando aqui de oração. O texto começa: peçam e vos será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta vos será aberta. O texto está falando de oração. Peçam que Deus lhe dá. Porque se um filho pede a vocês uma coisa e vocês dão, como que Deus, que é o Pai que está nos céus, não vos dará? Tanto mais, tanto melhor. Mas, gente, muitas vezes nós queremos receber algo que está diante de Deus, fazemos as nossas orações diante de Deus, esperando receber aquilo que precisamos. E nós não sabemos dar o que os nossos filhos nos pedem como pais também. Deus, nosso Pai, nos atende como filhos, mas nós como mães, como pais, nós não sabemos atender o que os nossos filhos precisam de nós. Justamente por não entendermos, justamente por não nos atentarmos ao que eles querem, ao que eles precisam. Nós podemos orar a Deus pedindo pelas nossas necessidades e estarmos desapercebidos quanto às necessidades dos nossos filhos. Nos versos 9 e 10, o texto está falando sobre a especificidade, né? Que é essa parte do qual é o filho que pede pão e o pai lhe dá uma pedra, e qual é o filho que pede peixe ao pai e o pai lhe dá uma serpente. Esses dois versículos estão falando sobre a especificidade do pedido, aquilo exatamente que o filho precisa. Nós sabemos dar exatamente, mas preste atenção. Os nossos filhos podem estar precisando de nós em alguma área e nós não estamos resolvendo com outras coisas. Sabe? Eles podem estar precisando de afeto e nós estamos pensando que eles precisam ter mais brinquedos. Eles podem estar precisando de paciência e nós estamos lhe dando impaciência. Sabe? Palavras duras, incompreensão. Eles podem estar precisando de diálogo e nós estamos lhes oferecendo celular para conversarem com eles. Com um joguinho, com um videozinho, com um bonequinho. Para parar com a birra que ele está fazendo, preste atenção. Quando seu filho está fazendo birra, outra hora a gente vai falar sobre isso. Eu estou fazendo curso com a psicóloga Leliane Rocha. Eu quero falar sobre isso com vocês. Preste atenção, a birra do seu filho indica alguma coisa, indica alguma questão, indica alguma coisa mal resolvida nele. A birra do seu filho não é para te ferir, a birra do seu filho é porque ele está com um problema emocional que não sabe lidar. Então ele age dessa forma. Preste atenção, se você substitui o diálogo, o olho no olho, o abraço, o acolhimento que ele precisa na hora da birra, você dá um celular, você dá uma TV, você dá alguma coisa. Preste atenção, você está ensinando seu filho que a birra dele é compensada. Não, a birra dele precisa ser corrigida, mas ele precisa ser abraçado. Filho, eu sei que você está se sentindo frustrado, olha aqui, mamãe está aqui. Vamos conversar sobre isso, vamos fazer um passeio, depois a gente resolve isso aqui. Preste atenção, o que o seu filho está pedindo para você, você não está atenta.
O seu filho pode estar precisando da sua oração intercessória diariamente. E você pode estar preocupado em lhe dar bens materiais. Em lhe dar a melhor roupa, em lhe dar o melhor brinquedo, a melhor viagem. Em investir nas aparências. Preste atenção. Sabe, gente, existe um lugar de invisibilidade na nossa missão de mãe. Aquilo que ninguém vê. Somente Deus vê. E somente o seu filho entende que é aquilo que você faz por ele diariamente, no secreto da sua casa. As pessoas não precisam ver. Mas você está ali investindo, ensinando, orando com ele. Você está impulsionando o seu filho. Você está criando marcas eternas na memória, na personalidade dele. É um trabalho invisível. O trabalho materno é um trabalho invisível. E ele será visto quando seu filho for crescendo, se formando como homem, como mulher. Veja, olha, eu sou o fruto do que minha mãe fez comigo e por mim, no secreto da minha casa. Não se trata de aparecer. Vamos colocar diante de Deus não apenas as nossas próprias necessidades, mas as necessidades dos nossos filhos. Vamos pedir a Deus capacidade de compreender o que eles precisam de nós como mães. Senhor, eu tenho as minhas orações pessoais diante do Senhor, mas eu preciso orar pelos meus filhos. E mais do que isso, Senhor, eu preciso entender o que eles precisam para que eu corresponda a isso. Para que eu seja o realizar de Deus na vida deles, naquela necessidade que eles têm. Lembre-se, o seu filho não tem apenas um corpo, ele não precisa apenas de comida, de roupa, de banho, de remédio, de lazer. Seu filho tem uma alma. E essa alma dele precisa ser zelada, precisa ser cuidada, precisa ser instruída. O que vocês querem que os homens vos façam, façais vós também. Gente, para fechar, essa frase, esse versículo que Jesus diz, né? O verso 12 de Mateus 7, tudo que vocês querem que os homens vos façam, façais vocês também. Vocês sabiam, essa é uma frase antiga, até filosófica, que era dita, era quase um dito popular entre os filósofos. Eu identifiquei essa frase, fui pesquisar um pouco mais, eu identifiquei essa frase, ela era utilizada, veja, por Confúcio, um filósofo chinês de 500 antes de Cristo, ou seja, ele viveu, esse filósofo, ele viveu 5 séculos antes de Cristo. Ele dizia, não façais a ninguém o que não quereis que te faça. Isócrates, a mesma coisa, um filósofo grego, viveu 4 séculos antes de Cristo. Ele tinha essa ideologia filosófica. Não façam a ninguém o que vocês não querem que façam a vocês. O que é interessante aqui é que Jesus usa essa frase filosófica, esse dito popular, não na negativa. Não façam o que vocês querem que as pessoas façam a vocês. Ele na afirmativa. O que vocês querem que as pessoas vos façam, façais vocês também. Porque na negativa é muito simples de ver. Olha, bom, se eu não quero que ninguém me engane, é só eu não enganar ninguém. Se eu não quero ser traído, é só eu não trair ninguém. Mas Jesus leva isso a um nível superior. Jesus diz, sabe aquele bem? Sabe aquele amor? Sabe aquele favor? Sabe aquela gentileza que vocês gostam de receber? Façam também. Jesus nos tira do nosso lugar. Não é apenas não fazer e viver a vida tranquilamente no meu conforto. Não estou fazendo, então ninguém vai fazer para mim também. Jesus está falando, levanta e faça. Porque vocês gostariam que as pessoas fizessem. Então façam. Amem. Sejam gentis. Sejam educados. Respeitem. E é a todos o que vocês querem que as pessoas vos façam, façais a elas também. Isso inclui as crianças. Ei, as crianças não são um ser à parte, não. Não são um objeto andante. As crianças são gente. Elas são pessoas, elas são seres humanos. Elas precisam tanto de respeito quanto qualquer adulto. Gente, eu já vi tanta coisa bizarra. Sabe, gente que trata a criança. Tá dormindo aqui, mas pode tocar música. Se acordar, acordou. Tá dormindo aqui, mas pode acender a luz na cara. Se acordar, acordou. Ou não acorda não. Sabe, tá comendo aqui, mas pode pôr, assim, alguma coisa assim em cima do prato dela, ou senta e chega mais pra lá, porque se atrapalhar, eu brigo com ela depois. Ei, você não faria isso com um adulto, porque você faz com criança e com a sua criança. Preste atenção, respeite a criança. Respeite o seu filho, dê a ela todo o respeito do ser humano. O ser humano precisa de respeito. Não trate a sua criança como você não gostaria de ser tratado. Não humilhe em público. Seja cauteloso, faça o seu trabalho no invisível.
sabe? Trate bem, ame, eduque, invista, dê amor, dê consolo, dê abraço. Aquilo que vocês queriam que as mães, os pais de vocês fizessem com vocês quando vocês eram crianças. E querem até hoje, porque o ser humano ele é um ser relacional. Até hoje nós somos adultos, nós precisamos de afeto, de atenção, de carinho, de gentileza, de amor. Pronto, as crianças também. Aquilo que vocês querem que as pessoas vos façam, façais também a elas. Façais também às crianças, façais também às vossas crianças. Espero que essa reflexão surta efeito na sua vida, tenha surtido na minha. Porque a partir disso eu quero me comprometer ao bem que eu gostaria que fizessem a mim. Eu fazer tudo pelo meu filho. Um beijo para vocês, um abraço. Que Deus faça prosperar essa reflexão na mente e no coração de vocês, assim como está fazendo na minha. Um beijo, até a próxima reflexão.